professora Eliane Trindade, da quarta série da EAJA. Sejam bem-vindos ao programa Conexão Escola. Hoje, na nossa aula, vamos falar sobre contos populares. Vamos abordar língua portuguesa e ciências da natureza. Vamos lá? Na nossa aula, nós vamos ver sobre os contos populares, que são um tipo de texto diferente de uma carta, de um bilhete. Vamos falar sobre os elementos desse conto. Vamos também, dentro desse texto que nós vamos ler, esse conto, abordar sobre os animais. E aí, falar sobre alguns animais, ou em específico, em um animal em extinção. Vamos falar também sobre os sinais da pontuação, a importância de termos a pontuação na leitura de um texto. O que são contos populares? Contos populares é uma narrativa curta, carregada do imaginário popular e tem início, meio e fim. Vamos ler comigo? Hoje eu vou fazer a leitura para vocês de um conto, A Onça Doente, de Monteiro Lobato. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma e, como não podia caçar, padecia de fome. Em tais apuros, imaginou um plano. Comadre Lara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharada que eu estou à morte e exijo que venham visitar-me. A Lara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato, veio também o jabuti. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar para o chão. Viu na poeira só rastros entrantes. Não viu nenhum rastro saintes e desconfiou. Parece que nessa casa quem entra não sai. O melhor é, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é rezar por ela. E foi o único que se salvou. Essa jabuti ou este jabuti é esperto, né? Nesse conto, nós vamos poder observar que existem alguns elementos. Nós temos o narrador. Quem é o narrador? O narrador é quem conta a história. Em alguns contos, nós podemos até ver que o narrador pode ser um personagem. Mas neste conto em especial, nós observamos que o narrador é o escritor, é o Monteiro Lobato. Nós temos também a personagem ou personagem, que no caso, eles vão pertencer à história aqui. Quem são os personagens? Aqui são os animais. Nós temos o tempo, que é quando a história acontece. E essa história, ela aconteceu no imaginário popular, lá na floresta, lá na toca ou na casa da Dona Onça. Nós temos o espaço, né? E esse espaço, aonde nós vimos, ele está ocorrendo também lá na casa da Dona Onça. Nós temos o enredo, que é o desenrolar da história, é onde vai ser narrado, vai ser contada essa história. E nós temos o conflito, que é a situação-problema. Qual que é a situação-problema desse conto? É a fome da Dona Onça. Ela queria dar um jeito de arrumar comida. Nesse texto, a gente falou de vários animais. Falamos do veado, falamos da capivara, mas em especial nós falamos de um animal que é o jabuti, que aqui no Cerrado nós temos o jabuti-piranga e que ele está em extinção. Você sabia que o jabuti é um dos animais mais traficados do Brasil? O jabuti, ele é uma presa fácil de ser capturada, porque ele tem passos lentos. E muitas das vezes é uma presa que é fácil de ser capturada por isso. Você sabia também que o nome do jabuti que nós encontramos aqui no Cerrado é o jabuti-piranga? Tem também
a crença popular de que quem tiver um jabuti em casa e sofrer de uma doença respiratória vai ser curada. Mas isso é uma crença. Quando nós falamos que o jabuti é um animal capturado fácil, nós entramos também na questão dessa captura de ser o tráfico. E vocês sabem quais são as consequências desse tráfico? A lei, ela é severa. Nós podemos ser presos. E além disso, nós também podemos estar trazendo doenças, porque modificamos o ambiente natural desse animal. Sabemos às vezes que tem doenças que são causadas por animais. Exemplo é a febre amarela, né? Então, quando a gente volta lá no texto, nós observamos, falamos antes sobre a leitura, que nós precisamos da pontuação. A pontuação, ela é muito importante para que a gente possa entender qualquer tipo de texto. Hoje, em específico, nós falamos de um conto. Vamos lá. Ponto final. Para que serve? Para que usamos o ponto final? O ponto final, ele serve para sinalizar uma pausa, encerrar uma ideia. Exemplo lá no texto. Parece que nesta casa, quem entra não sai. O jabuti está ali fazendo uma pausa, falando a respeito disso. O ponto de exclamação. No ponto de exclamação, nós usamos ele para indicar uma surpresa, um espanto, um entusiasmo, uma alegria, um grito. Assim nós usamos o ponto de exclamação. Vamos lá, o exemplo. Esse é um exemplo que nós usamos no texto para exclamar alguma coisa. Temos também 2 pontos. Nos finais de pontuação, o 2 pontos, ele indica que o personagem vai falar ou iniciar uma listagem. Vocês já viram quando vocês vão fazer uma lista de supermercado? Eu coloco lá, por favor, não esqueça esses itens, 2 pontos. E lá eu descrevo. Então, essa listagem é utilizada os 2 pontos. Também utilizamos ele para indicar que o personagem vai falar. Viu na poeira só rastros entrantes, não viu nenhum rastro saintes e desconfiou. A utilização dos 2 pontos aí está indicando que o personagem está falando. E o travessão, ele é usado para indicar a fala dos personagens. Exemplo, comadre Lara, disse ela. Temos também o ponto de interrogação, e é usado quando fazemos uma pergunta, uma indagação. Vocês observaram que lá no conto não tem ponto de interrogação? Porque não foi necessário. Temos também outros pontos que falaremos em outras aulas. Na nossa aula, hoje, nós revisamos sobre contos populares. Falamos sobre o conto da onça doente. Falamos também que neste conto existem elementos que precisam ser identificados para que identificamos que seja um conto. Nós temos o narrador, o personagem, temos o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Temos também os sinais de pontuação, que é algo que precisamos estar muito atentos, porque se a pontuação não for correta, nós modificaremos a estrutura do texto e até mesmo o recado. Ponto final, 2 pontos, travessão, exclamação e interrogação. São pontos essenciais que devem contar em um texto. Deveremos ficar atento na nossa escrita e prestarmos muita atenção na leitura, porque é através da leitura que nós começamos a aumentar o nosso conhecimento. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Aguardo vocês na próxima aula.
A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.